Olá, hoje vamos conversar com a grande escritora brasileira Conceição Evaristo, uma das escritoras mais importantes, se não a mais importante do Brasil neste momento. E é uma alegria poder ter um momento para ouvir a Conceição e colocar algumas perguntas sobre o seu trabalho. Conceição, tudo bem? Tudo tranquilo. Dentro do possível, né, Joemir? Pois é, a pandemia tem sido assustadora. Muito. Conceição, eu queria começar te perguntando o seguinte: chegar no ponto em que tu conseguiste chegar como escritora, de um enorme reconhecimento, para uma mulher negra no Brasil, é um ponto fora da curva ou é uma marca de uma mudança na sensibilidade do brasileiro? É um indicativo de que o país está mudando quanto ao racismo? Olha, Juremir, eu não vou ser como é que fala, tão exigente, mas eu também não vou me encantar tanto pelo, como é que fala, pelo canto da sereia. Eu acho que pode ser também até um certo ponto, é um indicativo que a sociedade brasileira está mudando, mesmo assim uma mudança muito reivindicada, imposta mesmo e construída pelo próprio sujeito negro. Eu acho que a luta dos movimentos sociais, a luta do movimento negro, a luta ao longo dos séculos, de certa forma, ela vem nos preparando caminho. Mas ainda é um ponto, como você diz, ainda é um ponto fora da curva, principalmente se você pensa na história da literatura brasileira. A história, embora nós temos grandes escritores negros, mas a história da literatura brasileira ela é muito marcada por uma autoria branca e por uma autoria de homens. As mulheres escritoras elas vão entrar na cena literária brasileira no modernismo, né? Aí você vai pensar numa série de escritoras como Raquel de Queiroz, como Cecília Meirelles, outras mulheres ao longo do tempo que vêm se afirmando que estão aí vivas, como Lígia Fagundes Telles, mas é ainda uma cena marcada pela autoria de mulheres brancas. As mulheres negras elas vão ganhar uma visibilidade muito recentemente, mas muito recentemente. E a minha visibilidade ela acaba sendo uma visibilidade exemplar, mas há outras escritoras negras que estão presentes, que estão, inclusive, publicando. Essas escritoras negras ainda elas não têm essa visibilidade que eu tenho. Então, em certo aspecto ainda também é um ponto fora da curva. E eu te digo, não é só na literatura, não. Em todas as artes ou em todos os espaços da sociedade brasileira, nós vamos ter um ou dois negros que vão chamar atenção. E isso também cria, por exemplo, uma ilusão que a sociedade brasileira está mais consciente. Pode ser que alguns setores, algumas pessoas, né, o próprio jornalismo, né? Você aponta jornalistas negros, mas a grande maioria ainda é uma maioria branca. Na política, você aponta um ou outro senador negro, né? Juiz, você aponta um ou outro. A grande maioria ainda é o sujeito branco, homens e mulheres. Conceição, deixa eu te perguntar o seguinte: a Djamila Ribeiro, que é uma intelectual negra que está fazendo muito sucesso, com muito talento, com muita competência, ela fala, até usa essa expressão, o nosso negro, que algumas instituições usam, nós temos o nosso negro, como um álibi para dizer
que elas não são racistas, que elas não têm nenhum problema de incluir negros. É uma artimanha que mostra, pelo contrário, que o problema continua, que a sociedade continua excludente em relação aos negros? Olha, a resposta que eu dei é mais ou menos isso que a Djamila está falando, né? É interessante porque a Djamila eu digo, ela tem idade para ser minha filha, e aí agora você me fez lembrar, uma vez eu estava numa mesa com ela, quando nós terminamos a mesa, o jornalista, um dos jornalistas estava lá, veio me procurar, e falou, a gente veio conversar com a senhora porque a Djamila é muito belicosa, a senhora é mais tranquila, e eu disse para ele, nós estamos falando a mesma coisa, só que Djamila fala de uma outra forma. O que o Djamila fala é justamente isso que eu estou falando, a sociedade brasileira, ela elege determinados sujeitos, ou determinados sujeitos conseguem furar o cerco e cria-se essa ilusão realmente que está tudo bem. Mas a sociedade brasileira continua, sim, sendo uma sociedade excludente. E acho, Juremi, que ainda corre mais um risco, né? Eu tenho dito muito isso. Determinados sujeitos, né, que têm uma carreira, que ganham uma visibilidade, é muito perigoso porque a visibilidade de determinados sujeitos pode confirmar ou pode endossar o discurso da meritocracia. Então, algumas pessoas falam comigo assim, nossa, mas que bonita a sua trajetória, uma mulher que nasceu na favela, e aí chegou lá. Eu ainda pergunto muito, chegou lá aonde? Que lá é este? Então, qual a impressão que dá? Que o meu sucesso se deve muito ao meu esforço pessoal. É claro que sim. Também não vou ser tão modesta de dizer que não, né? Batalhei muito, mas será que é preciso tanto? Será que esse chegou lá para outras pessoas, para uma mulher branca, foi preciso tanto sacrifício assim? Ainda pergunto mais, eu conheço várias mulheres negras cheias de sonhos, cheias de competência, que trabalham e ficam pelo meio do caminho, não chegam lá. Então, há mecanismos impeditivos que a grande maioria não consegue. E aí, quando chega um ou outro, então nós temos justamente essa falsa impressão que está tudo resolvido, né? Que não existe exclusão. Não chega lá quem não quer, a história não é essa. Né? Não chega lá, não é quem não quer. Não chega lá, se tem algum lá para chegar, é justamente porque há várias interdições pelos caminhos. Conceição, eu sou um professor e jornalista branco, mas eu venho de uma família muito modesta do interior do Rio Grande do Sul. Meu pai era cabo da Brigada Militar, da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul. E a família com 7 filhos, todos conseguiram estudar. E eu fui o primeiro da família a ter um doutorado no exterior. A família ficou muito orgulhosa. E eu te pergunto isso, para ti, tu vieste de uma família pobre de Belo Horizonte e tu chegaste a um doutorado na Universidade Federal Fluminense. Esse doutorado, esse diploma, é uma conquista que mostra que tu rompeste as barreiras, apesar de tudo e de todos os obstáculos que tu deves ter encontrado pelo caminho? Olha, eu vou retomar a tua fala. Você se coloca como alguém que veio de uma família modesta também? É isso que você falou?
Eu acho, a minha família era uma família pobre. Eu, pelo que eu li de ti, a tua família era muito mais pobre do que a minha. Eu sou branco, eu não sofri um preconceito. Mas ainda assim, E para mim foi uma enorme conquista. não, eu queria retomar, é justamente por isso, e você, de certa forma, também você já dá a resposta. Há uma tendência também de algumas pessoas de dizerem que o problema no Brasil não é uma questão racial, uma questão social. E nós afirmamos com muita ênfase que a pobreza no Brasil tem cor. Lógico, você experimentou isso, mas é muito mais fácil para um sujeito branco, pobre, ascender socialmente do que um sujeito negro pobre. O sujeito negro pobre e o sujeito branco, eles podem partir do mesmo lugar, mas é muito mais fácil para o branco vencer determinadas barreiras, né? Então, não é só a questão social, tem a questão étnica que está aí marcada. Sem sombra de dúvida, eu acho que chegar a um doutorado é muito significativo, né? Se eu for pensando as minhas origens. Mas eu chego a um doutorado, eu termino meu doutorado com 65 anos. Então, aí você já vê uma defasagem muito grande. Aos 65 anos, uma pessoa que começa a estudar, mesmo uma pessoa pobre, uma pessoa branca, provavelmente aos 65 anos ela já está, inclusive, dentro de uma universidade, dando aula. Entende? Então, as nossas conquistas, elas são vitoriosas, sim, mas são muito mais difícil, essa construção é muito mais difícil. Eu me lembro que quando eu fui fazer o doutorado na PUC, eu estava com 44 anos. Entende? Eu era mãe de jovens, eu digo em termos de idade, que já estavam fazendo o doutorado, não, o mestrado, que já estavam fazendo o mestrado na PUC. Por quê? Porque toda a minha vida para estudar, não só a minha vida, mas a vida das pessoas mais pobres, das pessoas negras, difícil. Hoje não, hoje nós temos até uma geração de famílias negras que já conseguem garantir o estudo para os filhos numa faixa normal. Hoje, que bom a gente encontra jovens de 20 e poucos anos que já estão aí no doutorado, nos mestrados, no doutorado, mas não é uma grande maioria. Mas, normalmente, as pessoas, quando elas começam... Djamila mesmo, a pessoa que fala, acho que Djamila, quando ela vai fazer o mestrado dela, Djamila já estava com 30 e poucos anos. Então, as nossas conquistas, elas vêm de uma maneira muito mais tardia, né? E aí eu me lembro quando, de repente, você vê pessoas com 90 anos, sei lá, com não sei quantos anos, vão estudar, inclusive algumas vão fazer o primeiro grau ainda, vão se alfabetizar. E a gente fica, nossa, mas que coisa bonita, uma pessoa com 60 e tantos anos resolveu estudar. Eu diria, é bonito e triste. Eu acho que isso não é motivo para virar manchete no jornal. Velhinho com 80 anos, agora aprendeu a escrever o nome. Gente, eu acho que isso é motivo de vergonha para a gente, para o Estado brasileiro. Só aos 80 anos uma pessoa consegue entrar para uma escola. Entende? São sonhos que são realizados, mas de uma maneira muito tardia, né? Conceição, eu torci muito pela tua eleição à Academia Brasileira de Letras. E me lembro que tu concorreste à cadeira do Castro Alves e tu não entraste. Eu lamentei, como muita gente. A que tu atribuis não ter entrado? A academia, dominada por homens brancos, tem um racismo explícito ou estrutural que
se manifestou? Olha, eu acho que a academia, primeiro eu falo sem modéstia alguma, Juremi, sem modéstia alguma. Quem perdeu não fui eu. Verdade. Quem perdeu foi a academia. Eu acho que a academia perdeu um momento assim importante de acompanhar, inclusive, as mudanças históricas. Né? Ela não foi capaz, eu acredito que ela vai amadurecer, que um dia ela será capaz, se bem que a academia como é que fala? Ela tem um regimento próprio, né? Um regimento, inclusive, ainda muito conservador, um regimento que reflete as instituições brasileiras. Não é, não é a academia que é racista. A sociedade brasileira, as instituições brasileiras são racistas. E a academia não escapou disso. Entende? Agora, eu acho que um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai acordar para isso, né? Como é que fala? A mudança de mentalidade não é uma mudança que acontece de uma hora para outra, ela vai acontecendo paulatinamente. E acho que à medida que surgirem outros escritores e outros escritores para se candidatarem também, né? Que é uma coisa que eu tenho. Claro que para uma satisfação pessoal, seria interessante eu estar lá, até para uma satisfação pessoal mesma. E para uma coletividade seria mais interessante ainda. Agora, eu tenho dito, o mais importante não é você ser a primeira, o mais importante é você abrir caminhos. Então, eu acho que a minha candidatura, ela foi vitoriosa, porque ela levou, inclusive, a muita gente pensar, e os próprios acadêmicos, quais são esses critérios de seleção. Eles podem não mudar agora, mas que isso foi colocado em pauta, como se diz, foi. Né? Fiz a minha carta de candidatura, não divulguei a minha carta de candidatura ainda. Talvez um dia eu escreva sobre essa carta de candidatura, talvez um dia eu torne essa carta de candidatura pública. E foi uma campanha muito vitoriosa, né, Juremia? Manda A essa, campanha manda essa muito... carta que a gente publica no caderno de sábado do Correio do Povo. Eu falei isso um dia. Foi uma campanha vitoriosa, né? Porque foi uma campanha que envolveu uma coletividade muito grande. Não foi uma campanha só de pessoas negras, isso também foi muito interessante, porque a academia não pode dizer que foi um movimento negro. Porque, inclusive, a primeira pessoa que pede apoio para a minha candidatura é um homem branco, aliás, é um homem e é um branco. Quem torna pública a minha candidatura foi o Eduardo Suplicy. Ele não é de movimento negro, né? Então, sem sombra de dúvida, que teve uma força muito grande também do movimento negro, mas não foi uma campanha liderada pelo movimento negro. Foi uma campanha liderada e assumida, eu acho que por brasileiros, homens e mulheres, aliás, também estrangeiros, que entenderam que seria possível, mas a academia não teve a perspicácia para entender isso. Conceição Evaristo, 3 escritores, entre outros, estão fazendo muito sucesso no Brasil atualmente. Eu li, entrevistei, gosto muito dos 3. 3 escritores negros que publicaram pela Companhia das Letras e pela Todavia. O Jefferson Tenório, o José Faleiro, o Itamar Vieira Júnior. Aqui no Rio Grande do Sul tem um outro, que eu acho que vai fazer tanto sucesso quanto, que é o Luiz Maurício Azevedo. São escritores negros e são homens. É um pouco mais fácil para o negro do sexo masculino chegar a essas editoras? Para as mulheres é ainda mais difícil? Eu acho que para os homens ainda é um pouco mais fácil,
nesse campo, né? Eu digo muito, o homem, o negro brasileiro, o homem negro brasileiro, em determinadas situações, ele se equipara ao branco, isso é uma outra história. Em determinadas situações, ele só equipara ao branco na hora de exercer o machismo, porque depois disso, o homem negro na sociedade brasileira, ele também tem uma situação não privilegiada. Basta você sair com o homem negro, se a polícia parar, o primeiro documento vai ser pedido para o homem negro. Entre o homem negro e o homem branco, o homem negro é sempre suspeito. Então, o homem negro também tem uma situação não confortável na sociedade brasileira. Mas, no caso de determinadas funções, o homem negro ainda tem uma passibilidade mais rápida do que as mulheres negras. Eu conheço o Jefferson Tenório e conheço também o Itamar. Afirmo a capacidade dele, afirmo como é que fala? A posição deles como escritores brasileiros, mas, sem sombra de dúvida, para o homem é muito mais fácil ainda, para o homem negro, em determinados campos, é mais fácil ainda do que para as mulheres negras. Entende? Nós temos uma escritora que está fazendo um sucesso muito grande aqui no Rio de Janeiro, que é Eliana Alves Cruz. Cidinha da Silva ganhou o prêmio ano passado da Biblioteca Nacional. Essas mulheres, elas são menos visíveis do que os homens. O trabalho delas é muito menos veiculado do que os homens, e eu diria que elas estão para a par. Perfeito. Conceição, tem muita polêmica atualmente sobre passagens racistas de autores consagrados. A mais conhecida envolve a obra do Monteiro Lobato. E volta e meia aparece alguém, em geral um homem branco, que diz que é exagero, que não se pode apagar a história, que esses cancelamentos são até autoritários, acho que alguém disse até fascistas. Como é que tu fazes a leitura desses acontecimentos e o que se deveria fazer em relação a esse tipo de situação? Passagens, evidentemente, racistas em determinadas obras. Olha, é interessante que uma das primeiras polêmicas que surgiu em torno dessa crítica em Monteiro Lobato, estou falando uma polêmica oficial, foi quando Lino Gomes, no Ministério da Cultura, deixe-me ver no Ministério da Cultura, ela levanta justamente um estudo sobre Monteiro Lobato e ela levanta essa questão. Mas não era, inclusive, para retirar o texto. Propunha uma leitura mais crítica do texto, como fizeram com a caçada do Pedrinho, as caçadas de Pedrinho, conseguiu se adaptar ao texto para dizer, olha, hoje, como é que fala? Não incentiva matar os animais e coisa e tal. Então, houve um diálogo para adaptar as caçadas de Pedrinhos. A questão racial, já não houve esse diálogo, houve logo uma acusação que o movimento negro, que as pessoas negras estavam barrando o texto de Monteiro Lobato. O que a gente quer é que se leia esse texto e faça uma crítica a partir, inclusive, dos nossos questionamentos.
ou a partir de uma sociedade mais justa. Eu acho que hoje, por exemplo, quem for ler aqueles... Falhou o nome agora... que traz o sujeito negro como homossexual. Ah, meu Deus do céu, esqueci o nome do livro agora. Provavelmente, as pessoas que estão pensando ou estão discutindo as relações homoafetivas vão também fazer uma outra leitura desse livro. Até o final, eu acho que eu lembro o nome, que tem o Marinheiro Negro. Oh, meu Deus, esqueci. Então, eu acho que ler Monteiro Lobato hoje, e não há como negar que Monteiro Lobato teve uma importância muito grande na literatura brasileira, ele forma toda uma geração. Eu cresci lendo Monteiro Lobato. Ontem mesmo, numa entrevista, eu disse isso. Eu cresci lendo Monteiro Lobato. Agora, o que assusta também, e aí eu vou dizer, não é só Monteiro Lobato. A literatura brasileira, grandes obras, trazem estereótipos de negros e estereótipos indígenas. O índio também vai aparecer na literatura brasileira de uma forma muito estereotipada. Então, grandes autores brasileiros construíram as suas obras a partir de um imaginário muito desrespeitoso, muito racista em relação ao sujeito negro. Por exemplo, então, eu acho que essas... Por exemplo, poderia citar algum autor? Poderia, por exemplo, tem um livro da literatura brasileira que eu gosto intensamente, muito. Para mim, é um dos livros mais bonitos que eu já li na literatura brasileira, porque ele traz uma reflexão muito interessante, o personagem nos leva a uma reflexão muito interessante, o que é a escrita, que é o livro São Bernardo e Graciliano Ramos. Eu gosto muito de São Bernardo, por quê? Porque fica ali muito explícito o papel da escrita, né? Essa introspecção que o sujeito que escreve é capaz. Ou a escrita pede uma introspecção muito grande, porque o personagem principal do livro, o Paulo Honório, ele passa a revisar a vida dele, inclusive a relação com a mulher dele, quando ele resolve escrever a própria vida. Então, é muito bonito esse movimento de Paulo Honório, né? Ao escrever a própria vida, ele analisa toda a vida dele. Mas tem um personagem ali que é estereótipo de negro assim, impressionante, que é o Cassimiro, que é o empregado de Paulo Honório. Sim. O Cassimiro não fala, a narrativa diz assim, que o Cassimiro não fala. Quando o Cassimiro está feliz, a única coisa que ele consegue fazer é aboiar. Aboiar é aquele som que o boiadeiro tira do chifre do boi para juntar a manada, né? O Paulo Honório tem um filho que não corresponde à expectativa dele. Ele queria um menino mais forte, mais viril, mais dinâmico. Ele é um menininho que era ligado à mãe, meio fraquinho, coisa e tal. A única pessoa que consegue estar com esse menino, que entende o menino, é o Paulo Honório. É o Paulo Honório, não, é o Cassimiro. E o que a gente vê aí? A gente vê a infantilização do negro. O Cassimiro é tão frágil, ou tem uma inteligência tão rasteira quanto o garoto. Então, é ele que consegue ficar junto com o garoto. Várias vezes a narrativa fala que o Cassimiro é como um cão de guarda. E aí me chama muita atenção essa ausência de linguagem quando a narrativa fala que Paulo Honório, que Cassimiro não fala. Aí a gente pode pensar Vidas Secas, porque Vidas Secas, o Fabiano fica encantado com a fala do Soldado Amarelo e que imita a fala do Soldado Amarelo. Então, nós vamos ver
esse Fabiano, pelo menos como sujeito desejante da linguagem. O Cassimiro não, nem desejante da linguagem ele é. Ora, quando a gente pensa que o que diferencia o sujeito do animal é justamente o dom da linguagem, então, quando você constrói um personagem que é a boia, é um cão feroz, é o único que consegue entrar em convivência porque ele está par a par com a mentalidade da criança. Você infantiliza esse sujeito, você tira, inclusive, a capacidade de linguagem desse sujeito. Ora, quando a gente vai pensar vários estereótipos de negro na sociedade brasileira, que o negro é um sujeito... Durante muito tempo, correu-se esse imaginário que negro não aprendia língua de branco. Quando o colonizador chega na África, ele classifica todas as línguas africanas como dialetos. Ele não imagina... Sim, tem dialetos, mas ele não imagina, por exemplo, que havia, por exemplo, formas de linguagem com estruturas próprias. Tudo era dialeto. Ora, então, construir esse imaginário em relação ao negro é um negócio, é uma leitura também que você pode fazer. Isso não impede que eu não goste de São Bernardo. Eu adoro aquele texto, mas eu também faço essa leitura. E outros textos, né? Gabriela Cravo e Canela, né? Jorge Amado, ele teve esse mérito de ser o primeiro, talvez, o primeiro texto literário brasileiro que coloca o negro como sujeito histórico, a partir dos movimentos de greve que os negros lideram e coisa e tal. Mas Gabriela Cravo e Canela é simplesmente aquela mulher natureza, né? E a gente sabe que é uma personagem mestiça, se a gente quiser dizer, a gente fala com uma personagem negra, uma personagem que é natureza o que é? Gabriela o que é? É uma mulher que sabe fazer comida e que se confunde também com o próprio objeto. A Gabriela é uma mulher para ser comida. Entende? Brilhante a tua análise, terrível, devastadora, mas brilhante. Eu tenho um amigo, escritor francês, o Dominique Fernandez, que analisou também questões sobre a sexualidade em grandes livros brasileiros. Para ele, Guimarães Rosa não teve coragem de levar até o fim um romance homossexual entre Diadorim. Uhum. A solução encontrada, para ele, é uma solução primária. Uhum. Porque, evidentemente, havia uma atração ali. Isso. Então, eu queria... Outro dia eu acompanhei uma polêmica também, ainda em relação ao Monteiro Lobato. Um jornalista da Folha disse que ele era racista. E uma estudiosa, especialista, não, também não é assim. Monteiro Lobato era ou não racista? O que aponta muito isso, né, é aquela correspondência de Monteiro Lobato, quando ele dizia da incompetência brasileira de ter uma Ku Klux Klan. Sim. Eu acho isso não é ficção. Porque se ele tivesse escrito um romance, qualquer coisa assim, as pessoas ainda podiam falar, não, é ficção. Mas não é uma ficção. A inteligência brasileira, Juremir, é uma inteligência, eu tenho falado, a inteligência brasileira é uma inteligência burra. Porque uma das coisas assim que nos chama também muita atenção foi as ações afirmativas. Historiadores, intelectuais, artistas, que pensavam a questão brasileira, que pensavam a questão negra, assinaram contra as ações afirmativas.
na hora que politicamente propunha medidas que poderiam ser realmente compensatórias dessa grande lacuna que existiu após a escravização para a colocação do negro no mesmo patamar que o branco na sociedade brasileira, e as ações afirmativas são maneiras, até ainda paliativas, para tentar resolver essa solução, a inteligência brasileira puxa como é que fala? Puxa um abaixo-assinado contra, porque a sociedade brasileira não é racista. Oi, gente. Entende? Pessoas que, inclusive, não eram pessoas ignorantes. Nós vamos ver excelentes historiadores e vamos ver mais, inclusive, acadêmicos que fizeram as suas carreiras estudando a situação do negro no Brasil. Quer dizer, mas quando se trata de abrir mão de determinados privilégios e essas ações afirmativas aí, o que estava em discussão no momento era a questão de cotas. Então, nós teríamos negros, e hoje a gente tem uma maior presença de negros nas universidades, justamente porque essas cotas foram positivas. Nós tivemos um manifesto puxado pela inteligência brasileira. Historiadores, literatos, artistas. Como é que tu reages, Conceição, a falas, por exemplo, como as do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que é negro, mas que diz que a escravidão foi benéfica aos negros, que há mimimi e vitimismo? Olha, eu não tenho falado nada do Sérgio Camargo pelo seguinte, porque eu tenho um respeito muito grande pelo pai dele, que foi um dos fundadores do grupo Quilombo hoje. Então, por respeito ao pai dele, eu prefiro falar da competência do pai dele, o que o pai dele significou e significa para a gente como um velho militante, como literato, do que perder meu tempo de falar de Sérgio Camargo. Conceição, está dito. Conceição, hoje, escritora consagrada, intelectual, professora, tu ainda és vítima, pessoalmente, de manifestações racistas? Olha, eu não sei se você se lembra, acho que foi 2017 ou 2018, quando o Itaú Cultural fez aquela exposição me homenageando a ocupação Conceição Evaristo. E eu me lembro que, na época, um dos jornais lá de São Paulo tinha uma manchete assim: Conceição Evaristo, mais ou menos isso, no centro, no maior centro, ou na avenida central da economia brasileira, qualquer coisa assim, porque foi bem ali na Avenida Paulista. Então, era uma manchete que chamava muita atenção, né? Porque saía de um polo para o outro, né? Como se uma homenagem a uma mulher negra, favelada e coisa e tal, tivesse no maior centro financeiro da América Latina. E as pessoas que iam à exposição, foi uma exposição muito bonita, ficavam encantadas com a exposição, e uma jornalista perguntou para mim, essa pergunta que você está fazendo, se eu ainda sofro racismo, qualquer coisa assim. Eu falei, foi eu atravessar a rua, foi eu sair daquele espaço da exposição, eu entrei em um dos shops, ali na Avenida Paulista, o tempo todo segurança me seguia. Então, em determinados espaços que eu vou, se as pessoas não me conhecem, parte do pressuposto não, o que elas veem diante de si? Uma pessoa negra.
uma pessoa negra, ela é suspeita. Ela é suspeita. Então, até que a pessoa descubra, mas, em princípio, um homem negro e uma mulher negra, eles estão sempre numa situação de suspeição na sociedade brasileira. O homem mais ainda do que as mulheres. Mas o fato de eu ser uma escritora, de eu ter um doutorado, etc, 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 isso não me deixa imune ao racismo brasileiro. Ainda te digo mais, Juremi, e isso também eu tenho falado com muita veemência. Quando eu falo com você que a inteligência brasileira é inteligência burra, ou quando eu falo que a sensibilidade brasileira ela é em determinadas situações, em determinados lugares e para determinadas pessoas. Há muito que eu tenho tido a oportunidade de viajar para ir para seminários, para lá, para cá, com escritores e escritoras já conhecidas, bastante até. Alguns desses escritores e dessas escritoras, não são todos, mas alguns. Eu estava no mesmo espaço, participando do seminário, no mesmo hotel. Alguns desses escritores, essas escritoras, nunca me viram. Passaram a me cumprimentar depois que eu ganhei o prêmio Jabuti. Então, foi preciso de ganhar o prêmio para que os meus confrades e comadres acreditassem que estavam diante de uma escritora negra. No mais, era uma mulher negra que estava ali no seminário com eles, que eles não sabiam nem por quê. Alguns passaram até a fazer pose quando via leitores. Eu quero tirar uma foto com a senhora e coisa e tal. Aí esses escritores. Então, a gente pergunta, né, que sociedade é essa, né? E aí, quando a gente fala, parece mimimi. A crítica acadêmica já reconhece, por exemplo, o teu livro, Ponciá Vicêncio, como uma das grandes obras literárias dos últimos, 50 anos? Olha, a crítica, eu tenho vários leitores, vários pesquisadores e pesquisadoras que há muito tempo vêm trabalhando com meu texto e vêm dado o destaque merecido a esses textos. Há uma gama de pesquisadores e de pesquisadoras que estão além do tempo e já conseguem fazer uma leitura de meus textos, de Carolina Maria de Jesus, de Cuti, do Tenório, né, como o Tenório está aí, do Assunção. Então, hoje há uma gama de pesquisadores mais sensíveis, numa outra compreensão da diversidade da literatura brasileira. Então, tem uma série de pesquisas, tanto a nível de doutorado como de mestrado, TCC nem se fala muito ainda, a partir dessa literatura de autoria negra. Então, há uma tendência, sim, desse reconhecimento da nossa literatura. Para terminar, Conceição, eu vou publicar essa entrevista no Caderno de Sábado do Correio do Povo, mas também vou mostrar para os meus alunos de jornalismo na cadeira de contexto sociocultural. Eles têm 17, 18 anos. O que tu podes dizer para jovens estudantes? Tem um recado para jovens estudantes que se interessam por esse tema. Eu não escutei bem o que você falou. Que recado tu podes dar para esses jovens estudantes de jornalismo? Olha, o recado que eu tenho para dar é o seguinte: eu acho que hoje, no Brasil, principalmente no Brasil, onde ainda uma grande maioria
não usufrui desse direito da leitura e da escrita, eu acho que cada pessoa, principalmente que chega a um curso superior, tem uma responsabilidade muito grande. E o comunicador, ele é um formador de opinião. Então, eu acho que a responsabilidade que cada jovem, né, que cada estudante, que cada pesquisador tem diante dessa formação da sociedade brasileira, de pensar justamente o que significa, né, qual o significado desses grupos invisibilizados, ou desses grupos cuja identidade são subjugadas, ou negadas, ou são abafadas. Eu acho que o papel do intelectual brasileiro, cada vez mais, e aí eu vou usar um termo assim antigo, mas que eu acho que ainda vale, eu acho que a gente ainda tem que ser um intelectual orgânico, aquele que tem um compromisso com a mudança, com a movimentação, com a formação da sociedade brasileira. Eu acho que cada pessoa que tem essa possibilidade não pode. Eu acho que porque a omissão numa sociedade como nossa, ela não é só uma omissão, ela é, de certa forma, também uma postura de culpabilidade, né? Na medida que você se omite, você está também ajudando a não desconstruir ou a construir esse status quo. Então, eu acho que cada jovem, cada estudante, eu acho que o intelectual orgânico ainda tem um lugar na nossa sociedade. A gente ainda tem que estar aí para pensar e para movimentar alguma coisa. Conceição Evaristo, muito obrigado por essa aula, parabéns pelo teu trabalho, obrigado por ter me concedido esse tempo, fiquei realmente muito feliz. Obrigada. Você tem esse livro que o Itaú Cultural, ele estava disponível, o livro Escrevivência? Eu tenho. Tá. Eu tenho todos os teus. Tá. Não, eu estou falando sobre o estudo, um texto crítico sobre a escrevivência. Sim. Tenho. Tá, legal. Vou levantar para pegar agora, mas tenho aqui. Tá, não, tá bom, porque eu sei que ele vai ser útil para você e para os seus cursos também. Muito obrigado mesmo, um abraço. Eu que agradeço. Valeu, tchau. Tchau. Boa tarde para vocês. Tchau, Ludmila, obrigado. Nada, tchau.